Eu comecei a leitura de O Peso e a Graça, da Simone, eu vou falar Simone Weil. Eu não sei exatamente como pronuncia o nome dela, então deixamos assim. Por essa edição aqui da Penguin, tem uma introdução bem interessante que eu sei que algumas pessoas não gostam de ler as introduções da Penguin, mas aqui a gente fala de um livro que é filosófico, que vai falar da obra da Simone. Por conta disso, eu não vejo problemas de ler a introdução, né? Eu não vejo problemas em nenhum livro, na verdade, mas nesse especificamente, menos ainda. Eu acho que foi muito interessante porque me preparou para o texto dela. Esse vídeo não é uma resenha, né, sobre o livro dela, eu quero falar sobre um pensamento específico, mas eu queria comentar também como todo esse preparo para o livro, essa forma com que foi sendo explicado dessa personalidade dela, como esse amigo dela que ficou em posse dos seus textos, que foi quem organizou, né, depois os seus escritos para então publicar o livro, a forma de admiração faz com que a gente sinta que a Simone ela tem algum tipo de conhecimento, algum tipo de noção da realidade que é um pouco inatingível pra gente. Me dá a sensação assim que causa um deslumbramento, né? Todas as pessoas que tiveram contato com ela antes, né? Ela faleceu super nova, ela com 34 anos, ela teve uma vida toda muito curiosa, ela tomava decisões assim, tudo muito a ferro e fogo. Mas todos que passavam, né, pela vida dela, que relatavam depois o contato que tiveram com ela, falavam como ela era uma pessoa distinta, diferente, que não tinha como você passar por ela e ser indiferente à sua persona. E causa então todo esse deslumbramento da forma com que ela lida e vê a vida. E eu vejo que isso tem um pouco, né, desse deslumbramento na fala do amigo dela, que ele escreve boa parte da introdução aqui da Penguin. Mas eu vejo que a gente vai numa segunda camada também, que o deslumbramento para nós seres humanos, ele vem porque a gente sempre tem esse deslumbramento quando a gente se depara com algo ou alguém que tem um conhecimento que não nos é alcançável. Então a gente pode ver aí nos movimentos da internet de quantas pessoas ficaram ricas, construíram patrimônio, trazendo soluções de problemas extremamente complexos de forma rápida, principalmente porque nós temos a tendência, né, de querer resolver de forma rápida problemas complexos. Então, a gente quer uma saída, a gente quer uma resposta, e eu vejo que quando a gente se depara então com pessoas que têm uma visão diferente sobre a vida, sobre o mundo, esse deslumbramento vem. Isso se dialoga também com uma outra leitura que eu finalizei recentemente, que é o Knup, do Hermann Hesse, porque lá o personagem, o Knup, ele também é visto com certa irreverência por todas as pessoas, por todos os ambientes em que ele passa, por conta dessa característica que ele tem de ver a vida de uma forma diferente, que parece então inacessível para diversas pessoas, que por conta do estilo de vida que ele leva de ser um andarilho, faz com que ele tenha um desprendimento de uma vida mais material, uma vida mais terrena, digamos assim, e ele veja as relações, ele veja as pessoas de uma forma mais pura, digamos assim, né? Não quero também colocar ele numa posição santificada e tudo, mas as pessoas quando o reencontram acabam abrindo muito espaço para ele, acabam recebendo ele com honrarias, por conta de saber que ele tem esse acesso a um conhecimento, uma ideia, uma visão de mundo que é distante para essas pessoas. Aqui a Simone não é tão bem vista, não é tão bem quista, e a gente pode pensar um pouco do papel da mulher nessa sociedade, mas que não é o que eu quero entrar aqui. Mas eu queria falar exatamente sobre uma passagem que
Me lembrou as minhas aulas de psicanálise lá em 2017 na faculdade, me lembrou também diversos outros livros que eu já li até o momento. Me colocou em contato com estudos que eu fiz agora, estou fazendo sobre autismo. Me lembrou sobre o Precisamos Falar sobre o Kevin, enfim. Eu vou colocar o trecho aqui na tela, porque às vezes eu assisto vídeo e eu não gosto que as pessoas leiam pra mim. Então eu vou ler o trecho, mas tá aqui também o trecho na tela, então caso você queira dar um pause e ler o trecho e pular só a parte que eu tô lendo, fica a teu critério, tá? Mas, aqui, deixa eu explicar um pouquinho, né? O livro, ele é organizado em pequenos capítulos de 2 a 4 páginas. Eu tô me organizando porque o livro mesmo fala, né, na introdução, que esse aqui é um livro para ser lido aos poucos, para ser meditado, para ser degustado, para ser relido. Então, eu estou lendo de 1 a 2 capítulos por dia, mas se no meio disso eu sinto que eu tô divagando, que eu não tô prestando atenção, que eu tô me perdendo ali na filosofia da autora, eu paro e continuo depois para eu não dissociar ali a minha mente, para eu não perder acesso ao conteúdo, né? Hoje foi um desses dias, por sinal, talvez eu volte no final do dia ou continue amanhã. Não tô com pressa, porque eu senti que esse é um tipo de livro que vai pedir esse tipo de leitura especificamente. Então, na página 65, e sim, eu estou ouvindo falar, sendo que eu nem terminei o livro tem 270 páginas, ainda estou na página 65, mas é o suficiente para a gente refletir e conversarmos. Na página 65, ela vai falar o seguinte: mecânica humana. Quem sofre busca comunicar seu sofrimento, seja maltratando, seja provocando piedade, na tentativa de diminuí-lo e realmente consegue diminuí-lo ao fazer isso. No caso daquele que está lá embaixo, aquele com quem ninguém se importa, que não tem o poder de maltratar ninguém, se não tiver filhos ou um ser que o ame, o sofrimento permanece nele e o envenena. Isso é imperativo como o peso. Como se liberar disso? Como se liberar do que é como o peso? Eu não terminei ainda esse capítulo porque a minha mente começou a divagar no meio da manhã. Mas quando ela fala aqui, né, que quem sofre busca comunicar seus sofrimentos, seja maltratando, seja provocando piedade, me lembrou um pouco a pulsão de vida e a pulsão de morte do Freud, quando estudei lá em 2017, que foi quando eu tive a minha disciplina de psicanálise na faculdade. E eu acho muito interessante isso porque foi algo que também apareceu no livro que eu li nas minhas férias do ano passado, que é Um Crime contra a Solidão, do Andrew Salomon, que ele fala, né, que também as pessoas, quando elas estão com depressão, elas têm uma energia ali interna a ser trabalhada. Quando elas não conseguem dar um destino positivo, elas vão dar um destino que vai ser negativo, né? Isso não quer necessariamente dizer que essas pessoas são, meu Deus do céu, os piores seres humanos da Terra, né? Mas tem uma energia que ela precisa sair de um jeito e de outro. Eu lembro também que há algum tempo atrás eu assisti um podcast do Wesley de la Nogari, eu acho que é assim que fala o sobrenome dele, que falava sobre pais, mães e pessoas narcisistas, né? Foi difundido muito socialmente sobre que mães narcisistas são os piores seres do planeta Terra. E a gente fala muito do sofrimento dos filhos de mães narcisistas, né? Só que quando a gente fala, tem um caso clínico de sofrimento de pessoas narcisistas. Óbvio que são pessoas que em alguns momentos elas nem conseguem perceber o sofrimento que elas estão submetidas, elas não estão atentas aos mecanismos que elas mesmas estão inseridas. Aquelas pessoas que sofrem e nem percebem que elas estão em sofrimento porque tem um padrão de comportamento que é automático para elas, mas a gente está acostumado a acolher o filho e a gente não acolhe a mãe ou o pai que também precisa de tratamento, porque o natural que a gente vai perceber é que pessoas narcisistas vão gerar, então, relacionamentos frustrados, pessoas se afastando, pessoas se distanciando, e daí é muito comum, né, se você já teve algum amigo ou algum parente, algum conhecido,
você mesmo falar ou alguém falar, né, que essa pessoa narcisista que tanto te machucou, é melhor ela acabar no final da vida ficando sozinha mesmo. Isso não é saúde, isso não é saudável. Então essa também é uma pessoa que precisa de tratamento. Então, quem sofre busca comunicar seu sofrimento e às vezes isso vem por meio de machucar o outro. E eu acho que a gente sempre tá nessa via de que quem machuca é o vilão. Não tô dizendo de coisas mais esdrúxulas socialmente, mas a gente, como sociedade, tá sempre olhando, né, pra forma de culpar, de responsabilizar e não de empatizar ou de ver que pessoas que machucam também precisam de apoio. Então, em níveis de psicoterapia, não é incomum de ver pessoas que estão em sofrimento, em algum momento elas vão ter comportamentos até que são abusivos com outras pessoas. Já recebi diversos pacientes em clínica que conseguiram identificar depois de algum tempo em clínica que são, né, o ex ou a ex abusiva de algum companheiro que já teve, né, ao longo da vida, ou que foi o chefe tóxico que tratou mal o time, que fez comportamentos ali que eram detestáveis, que eram condenáveis, que machucou pessoas, que passou dos limites. Mas a gente costuma pensar que nós sempre somos a vítima, né? E não que nós somos o vilão também da história de alguém. E o que eu quero dizer com tudo isso é que, psicologicamente, falando de movimentos sinápticos, falando de percursos neuronais, falando até de padrão de comportamento, na nossa cabeça não tem muita diferença quando a gente tá escolhendo uma saída psíquica para lidar com um sofrimento que seja considerado socialmente positivo ou negativo. A gente tem um sofrimento e a gente precisa dar vazão para isso, de uma forma ou de outra. Então tem uma energia que precisa ser liberada de alguma forma. Óbvio que o processo da psicoterapia é que esse processo seja saudável, que seja um processo de aprendizado também para o paciente, que as pessoas consigam lidar com isso, gerar um conhecimento para que consiga lidar até futuramente de forma melhor com esses eventos, mas também tem a possibilidade da pessoa lidar de forma negativa e acabar machucando outras pessoas também, né? Quem nunca lidou com um parceiro que um dia teve um evento que aconteceu que essa pessoa explodiu e vomitou problemas da relação, de anos da relação, de um dia para noite. Então, essa pessoa estava em sofrimento, mas buscou uma saída que não era positiva, que não era uma saída que ia gerar um resultado de desenvolvimento da relação, de uma mudança na relação, para que esse sofrimento diminuísse e que a relação não continuasse machucando a pessoa. Muito pelo contrário, normalmente isso causa uma cisão, uma dificuldade realmente até mesmo de transpor aquela dificuldade, né, aquela ruptura que aconteceu ali, porque dá aquela sensação de, poxa, eu tô todo esse tempo aqui contigo, eu não sabia que você estava sofrendo desse jeito, por que você não me contou, por que você não confiou em mim? Enfim, tantas outras coisas, né? A gente tá acostumado também a ver o vilão daquelas coisas grandes da vida, né? Aquelas coisas dos crimes da sociedade, mas às vezes o vilão da nossa história é aquela pessoa no trabalho que às vezes faz um corpo mole, que a gente considera um corpo mole, porque deixa o trabalho para depois, esse trabalho para depois acaba caindo na gente, né? E a gente não sabe o que está se passando do outro lado e como que a gente lida com isso, né? Então quem sofre busca comunicar seu sofrimento, e quando as pessoas estão comunicando esse sofrimento, elas comunicam de diversas formas. Essa comunicação não é só o gritar, não é só o machucar ou dizer objetivamente o que está sentindo. Tem diversas formas não verbais de se comunicar o sofrimento, né? Quando eu comentei de falar sobre o autismo, né, eu estava assistindo um congresso essas últimas semanas que eles falam da comunicação aumentativa da criança. Porque muito do processo, né, quando a gente lida com crianças, principalmente de nível de suporte 2 ou 3,
que são crianças que têm algum tipo de comprometimento do desenvolvimento da fala, que a gente precisa usar outros recursos para que esse desenvolvimento aconteça, né? Algumas ferramentas, a gente precisa estar atento a que outras formas de comunicação essa criança está usando. Então, o aumentativo é que tudo à nossa volta comunica algo. Então, o ficar em frente à geladeira às vezes está comunicando que a criança quer algo da geladeira. Ou fazer a birra quando alguma coisa acontece está comunicando algo. Falar uma palavra repetitivamente às vezes está comunicando algo. Então, quando aquele teu colega também deixa um trabalho para depois que cai no teu colo, às vezes também está comunicando algo, mesmo que ele não esteja falando com palavras aquilo. Óbvio que depende daí do ambiente de trabalho, de fazer essa leitura. Nem todos os ambientes estão preparados. Eu trabalhei muitos anos em RH e eu sei como que isso funciona, né? Precisa ter um time ali preparado para lidar com essas questões de equipe, né, no dia a dia. Mas a comunicação aumentativa, ela não funciona somente para crianças autistas, né? É um comportamento que depois desse congresso eu fiquei pensando que é para todo ser humano, porque diversos momentos a gente está comunicando algo, seja quando a gente está emburrado assistindo uma TV, seja quando a gente está claramente ali olhando para uma comida com uma cara meio fechada, ou quando a gente fica ali respirando alto e a pessoa olha pra gente e pergunta o que foi, o que aconteceu. A gente está comunicando as coisas de formas diferentes. E quem busca comunicar seu sofrimento, na tentativa de diminuí-lo, ele vai conseguir fazer de uma forma ou de outra. O intuito é que seja de uma forma positiva, às vezes vai acontecer de uma forma negativa, gerando um ônus para as outras pessoas. No final das contas, isso vai diminuir. Então, algumas pessoas vão acabar tendo um alívio, sim, independente da saída que se escolha psiquicamente. E essa escolha muitas vezes não é consciente, não é pensada, não é planejada, não é uma tomada de decisão de vou fazer isso, mesmo isso tendo impacto em tal pessoa. É só uma coisa que acontece. O processo de tornar consciente é obviamente um processo terapêutico no ambiente da psicoterapia clínico, mas vai ter uma diminuição do sofrimento. Então, às vezes a gente fala, né, parece que as pessoas têm prazer de fazer mal aos outros. Não sei se é um prazer, mas talvez sim diminua em algum nível o sofrimento que as pessoas estão sentindo. E quando a gente fala que às vezes a gente faz terapia por conta de pessoas que também precisavam fazer terapia, talvez seja verdade, mas talvez essa consciência não chegou nessas pessoas ainda. Se você se identificou em qualquer uma dessas coisas, talvez seja o teu momento também de procurar psicoterapia. Já comentei com vocês também, fazer o meu jabá, que eu estou com horários abertos para psicoterapia. O link tá aqui embaixo para vocês mandarem um contato, que eu dou um retorno ali com os meus horários disponíveis. E eu acho que essa é a beleza da literatura, quando faz a gente pensar na vida, nos comportamentos. E eu estou adorando o livro, quero continuar lendo, estou assim amando. Tem outros pensamentos também que eu estou tendo a partir de Don Quixote, que eu espero trazer para vocês. Estava com saudade de um bate-papo assim, mas desse nosso jeitinho aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, tenham deixado seu like, tenham se inscrito no canal, tenham também hypado o vídeo e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.